Olá, minha gente querida, muito bom dia, obrigado por me receber na sua casa, seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Bíblica Brasileira. Nós continuamos na nossa série de mensagens sobre fé e hoje nós vamos tratar de uma aparente contradição entre Paulo e Tiago. Eu tenho certeza que você vai ser edificado por essa mensagem, então curta, comente, compartilhe e assim você será um missionário digital. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de me achegar a esses irmãos e juntos meditarmos na sua palavra. Eu peço que a sua palavra encontre em nós um coração fértil, uma mente focada e que ao recebermos essa mensagem sejamos diferentes, mais parecidos com Jesus. É no nome dele que oramos e te agradecemos. Amém e amém. Eu tenho 3 filhos, cada um numa idade, cada um numa fase da vida. Imagine que a minha filha mais velha viesse até mim e eu dissesse a ela: me encontre na piscina com os seus filhos. Eu já tenho netos. E eu diria a ela: me encontre lá e nós vamos brincar na piscina. E depois eu encontraria o meu filho do meio, mais dado a atividades esportivas, atléticas. Eu diria a ele: me encontre na piscina. Nós vamos treinar natação na piscina. E depois, se eu encontrasse a minha filha mais nova e dissesse a ela: me encontre na piscina, nós vamos relaxar na piscina. Cada um deles tem uma percepção agora sobre a piscina. As informações foram, por assim dizer, customizadas à realidade de cada um deles. Para minha primeira filha e os seus filhos, meus netos, a piscina seria um lugar de brincadeira, de diversão. Para o meu filho do meio, dado a atividades esportivas, a piscina seria um lugar de disciplina, dedicação, tempo, cronômetro. Para minha filha mais nova, no seu imaginário, a piscina seria um lugar de deitar numa almofada gostosa, numa boia, numa espreguiçadeira e simplesmente tomar um suco gostoso sob o sol. Mas veja que, apesar de cada um deles terem recebido uma informação customizada sobre o mesmo assunto, a piscina, não há contradição no que eu estou dizendo. Aliás, do ponto de vista da lógica, isso seria o que alguns chamam de aparente contradição. É a piscina um lugar de diversão, de disciplina, de descanso. Bem, as 3 coisas, porque elas não são contraditórias. Quando estudamos lógica clássica, aprendemos que contradição é quando 2 proposições são contrárias entre si e não podem ser harmonizadas, o que não é o caso. Me permita um outro exemplo. Imagine que eu diga a você: eu não gosto de cereal, e imediatamente eu me vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: eu gosto de cereal. As 2 proposições são contrárias, as 2 informações que eu estou transmitindo não são harmônicas, porque ou eu gosto de cereal ou eu não gosto de cereal. Por outro lado, se eu dissesse: há 20 anos eu não gostava de cereal, mas hoje eu gosto muito de cereal. Essas informações são harmônicas e não produzem nenhuma contradição. Quando nós estudamos sobre fé, de acordo com a palavra de Deus, nós nos deparamos também com textos que sugerem aparentes contradições. E 2 casos clássicos encontram-se no texto de Tiago e no texto de Paulo. Nós vamos fazer a leitura destes 2 textos e, em seguida, considerarmos o que podemos aprender, porque certamente há algo especial que podemos extrair dessa aparente contradição. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Tiago 2, 21 em diante. Não foi, pois, por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Evidentemente, nós temos uma tensão nessas informações, nós temos uma aparente contradição,
Porque por um lado temos Paulo afirmando categoricamente o valor da fé e como Abraão é justificado pela fé e como nós somos justificados pela fé. E do outro lado temos Tiago dizendo, veja, uma pessoa não é justificada apenas pela sua fé, mas também por suas obras. Como conciliarmos isso? Bem, talvez precisemos fazer uma investigação mais profunda e convidarmos Jesus para dialogar nesse processo de consideração da fé. Certa vez Jesus foi questionado por um grupo de religiosos o que eles deveriam fazer, ou melhor, quais as obras de Deus eles deveriam realizar. E a resposta de Jesus sobre que tipo de obra se espera é surpreendente. Veja só. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Você notou a pergunta desses homens? Era... Quais das obras de Deus, plural, quais das obras de Deus nós devemos fazer? E a resposta de Jesus foi, a obra de Deus, creiam naquele a quem Deus enviou. A obra vicária é de Deus, a redenção é de Deus, o Salvador é Deus, a graça é de Deus, a misericórdia é de Deus, e eu apenas estendo a minha mão trêmula, carente da sua graça, da sua misericórdia, em fé. Essa é a única expectativa divina. Mas estaria Tiago contrariando Jesus e contrariando o apóstolo Paulo? Provavelmente não. A Bíblia não se contraria, não se contradiz. Nós sabemos que Tiago era irmão do Senhor, mas ele só se converteu depois da ressurreição de Cristo. Ele se tornou um importante líder na igreja de Jerusalém. E de fato, quando o primeiro concílio da igreja aconteceu, no ano 50, ele estava presente. E naquele concílio, todos os líderes da igreja, nessa grande reunião, eles concordaram que todas as pessoas são salvas pela graça de Deus. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Tiago estava lá. Agora veja, isso é no ano 50. A carta de Tiago foi escrita no ano 45. Por que então naquela carta ele enfatizou tanto a questão das obras? Porque o contexto em que Tiago está escrevendo é diferente do contexto que Paulo está escrevendo. Paulo escreveu para pessoas que diziam você só pode ser salvo pelas obras. E Tiago escreveu para pessoas que diziam Deus não se importa com as suas obras. E essas duas afirmações estão erradas. Evidentemente, a carta de Tiago foi escrita para gente que já conheceu o Evangelho. Ele inicia a carta chamando aquelas pessoas de irmãos. Mas essas pessoas não estão operando a sua fé. E veja você, a fé é como um músculo. Se você exercitar a sua fé, se você praticar a sua fé, você vai ter uma hipertrofia e cada vez mais evidente vai ficar a sua vida de fé. E mais diferença isso fará na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. A crítica de Tiago é que aquelas pessoas estavam afirmando a sua fé em Deus. A primeira parte, eu reconheço Deus, eu reconheço que Ele existe, mas não estão confiando em Deus ao ponto de exercerem a sua fé. A fé deles não tem tênis, calça jeans e camiseta. É uma fé de domingo, que canta hinos, que faz orações, mas que não funciona no dia a dia. O que Tiago está dizendo é o que todos nós desejamos, uma fé que funciona. Mas a fé só funciona para quem funciona. A fé funciona para quem ouve a palavra de Deus e age de acordo com a palavra de Deus. Uma das ilustrações no livro de Tiago é a oração de Elias. Ele diz assim que Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, orou e não choveu, e orou e choveu. Mas quando estudamos o livro dos reis e vemos o que aconteceu naqueles dias, a razão por que ele orou para que não chovesse é que ele recebeu a palavra de Deus nesse sentido. E quando ele recebeu a palavra de Deus novamente dizendo para que ele orasse que chovesse, ele orou novamente. Ou seja, Elias era um homem que confiava no que a palavra de Deus tinha a lhe dizer e, portanto, a sua fé funcionava. Ele correu antes que a chuva acontecesse. Ele tinha certeza que se a palavra de Deus dizia que ia chover, iria chover. Se a palavra de Deus dissesse não vai chover, então não vai chover.
chover e ele se portaria exatamente nos padrões estabelecidos da expectativa da Escritura Sagrada. Tiago diz assim, não é suficiente você apenas saber que Deus existe, porque até os demônios sabem disso e eles tremem. Tiago diz, você precisa de uma fé viva, dinâmica, que faça diferença no seu dia a dia. E ele utiliza uma palavra interessante, sozo, uma fé capaz de salvar. A ideia é uma fé capaz de trazer cura, restauração, livramento, não apenas salvação para o céu, mas salvação aqui, agora, nessa experiência temporal que nós temos. Não é essa fé que nós desejamos? Tiago diz, então coloque isso em ação. Siga o que Deus tem a dizer na sua palavra, viva de acordo com a sua palavra, porque essa fé fará total diferença. De fato, quando ele faz a citação de Gênesis capítulo 15, assim como o apóstolo Paulo, ele cita uma outra parte da experiência de Abraão. Paulo se concentra na primeira parte, quando Deus chama Abraão e invoca as suas bênçãos sobre Abraão, que crê ali imediatamente e é justificado. Mas no caso de Tiago, ele pega a mesma experiência de Abraão, mas se refere a um episódio que aconteceu 40 anos depois do seu chamado, quando Abraão oferece o seu filho Isaque a Deus, na expectativa de que se o filho fosse imolado e morto, Deus seria poderoso para ressuscitá-lo das cinzas. Por quê? Porque Deus tinha dado essa palavra a Abraão, que ele seria o pai de muitas nações e que por meio de Isaque surgiria a sua descendência. E quando Tiago descreve esse episódio, ele diz que a fé foi consumada na tradução atualizada da Bíblia. A palavra grega utilizada ali, teleios, significa amadureceu. A fé de Abraão amadureceu ali. A fé de Abraão foi aperfeiçoada ali. E é essa a ideia. Todos nós começamos em algum ponto, mas nós devemos prosseguir vivendo a fé que recebemos. Como vimos outro dia, nós andamos pela fé. O justo vive pela fé. Não apenas abraça sentado confortavelmente, mas sai do seu conforto, acreditando profundamente no que diz a palavra de Deus. E é isso que faz diferença. Fez diferença na vida de todos os heróis da fé. Há um episódio muito interessante no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, quando Jesus se encontra com aqueles que seriam seus discípulos e ele está sendo apertado por uma multidão, então ele entra no barco de Pedro e ele pede que Pedro se afaste um pouco da margem. E Pedro, juntamente com seus colegas pescadores, tinha passado a noite inteira tentando pescar alguma coisa. Ironicamente, nada pescaram. E era o costume, era a prática, pescar à noite quando era mais fresco. Mas Jesus diz a ele, lance a rede. Pedro explica ainda, olha, Senhor, nós passamos a noite inteira aqui pescando e nada pegamos. Mas, uma tradução verte, se tu mandas. Outra diz, sob a tua palavra, eu vou lançar essa rede. E ele lançou a rede. E aconteceu aquilo que é descrito nos evangelhos como a pesca maravilhosa. Eu fico pensando, e se Pedro apenas afirmasse, sim, não, eu creio, mas eu não vou lançar a minha rede. Eu creio, mas eu não vou obedecer o que Jesus está me dizendo. Aquela fé produziria frutos. Ela seria como uma fé inoperante. Essa é a crítica de Tiago. Para Tiago, a fé funciona. Para quem funciona? O que a palavra de Deus tem dito a você? Quais são as áreas da sua vida? Quais são os pecados que você deve abandonar? Quais são as áreas que você precisa perseverar? Quem são as pessoas que você precisa perdoar? Se a palavra de Deus diz assim, faça pela fé, lance a sua rede, corra acreditando como Elias que Deus fará chover. Porque essa é a fé que funciona. Para quem funciona? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de meditarmos na sua palavra, na grandiosidade desse tema que é a fé. Obrigado porque a única coisa que o Senhor espera de nós para que o nosso relacionamento contigo seja alinhado é que creiamos naquele que o Senhor enviou. Mas nós sabemos, Pai, se queremos ver essa fé amadurecer e produzir frutos, nós precisamos nos lançar nessa jornada, nessa aventura de convicção, de obediência da sua palavra, de ouvirmos e darmos ouvidos e vemos os grandes e maravilhosos frutos que o Senhor pode trazer. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que oramos e agradecemos. Amém. Lembre-se, você é um missionário digital e você pode cumprir a sua missão curtindo essa mensagem, compartilhando e comentando.
Não vai embora correndo, nós temos um recado importante para você. Deus te abençoe. Bom dia, pessoal. Paz, tudo bem? Aqui é o Alexandre com vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa mensagem de hoje e que vocês tenham sido abençoados através da pregação aí do nosso pastor Leandro. Tá bom? Eu sempre oro, né, para que a gente possa conseguir colocar em prática o que aprendemos, o que lemos, o que ouvimos, e que o Espírito Santo aí possa estar incomodando o coração de cada um de nós aí, né, para que possamos ter as nossas vidas transformadas e estar buscando dia após dia aí sermos cada vez mais igual a Cristo. Tá bom? Então, um pedido para você, se você gostou, deixa o seu joinha, compartilhe essa mensagem aqui, deixa o seu comentário. A IBB está bem ativa aí nas redes sociais durante a semana, sabe? Todo dia a gente tem post, seja uma devocional, versículos bíblicos, tem o quiz da Bíblia agora também, vídeos do pastor, do Vagninho, meu, de outros líderes aí, sabe? Então nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, e sempre deixe lá pra gente seu comentário e nos ajude aí a sermos missionários digitais aí nesses dias que ainda estão tão estranhos, tão incertos, né? Então vamos estar pregando a mensagem de Deus aí nas redes sociais, amém? Contamos com a ajuda de vocês. E eu tenho rápidos recados para vocês. O primeiro é sobre o projeto Fazendo a Diferença, sabe? As crianças ainda não estão voltando por causa de toda essa pandemia. A gente não pode receber as crianças na Becar ainda, mas a gente gostaria muito de continuar abençoando as famílias dessas crianças, tá bom? Então a gente precisa da ajuda de vocês com doações, seja de cestas básicas, de alimentos, de dinheiro. E aí, todo mês a gente gostaria de estar indo nessas famílias aí, tá levando uma cesta básica, tá levando uma Bíblia, tá levando uma oração para eles e para que eles possam estar sentindo o amor de Deus aí em cada uma daquelas famílias, tá bom? E a gente precisa da ajuda de vocês. Então, se vocês puderem ofertar, puderem nos ajudar, entre em contato com a gente e a gente pode conversar mais com você sobre isso, tá bom? E também falar como vocês podem ajudar. E também sobre os nossos cultos presenciais. Tá? A gente está se encontrando todo domingo, às 10 e às 18 horas na Becar. Quando você se sentir pronto para ir, a gente vai estar lá de braços abertos te esperando, tá? Você só precisa ir no nosso site, tá? ibbmc.com.br e fazer lá a sua reserva. E hoje ainda, ó, 10h30 da manhã mais ou menos, né? Então ainda dá tempo de você ir, tá bom? Então se você quiser ir hoje à noite, encontrar o pessoal lá, ouvir a mensagem do pastor de novo, vamos lá, tá? Só deixa o seu nome lá no site e a gente vai estar lá te esperando, amém? Aí por último, aí no nosso momento de generosidade, eu queria de lembrar vocês até o que a gente estudou essa semana no núcleo, tá? Então a gente estava vendo aí o livro do profeta Naum e nós vimos como é fácil, tá? Igual aconteceu com Nínive, né? Que eles se arrependeram com Jonas e 150 anos depois, mais ou menos, eles já estavam lá sendo julgados por Deus novamente, né? E a gente conversou com ele. Como é fácil a gente esquecer das coisas de Deus quando as coisas estão boas para a gente, né? A gente tem a tendência de procurar Deus nos momentos de dificuldades e fazer as coisas do nosso jeito nos momentos bons, né? Quando a gente está numa alta, né? E eu queria só compartilhar um versículo com vocês, que está em Provérbios 3:9, e que diz assim, ó, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, né? Aqui é mais uma vez Deus nos lembrando que Ele gosta das nossas primícias, Ele se alegra com as nossas primícias, e a gente, como bom cristão, como servo de Deus e como crentes em Deus, a gente tem que estar sempre dando das nossas primícias para Deus, né? A gente não pode esperar até o final do mês assim para ser generoso. Só se caso sobrar dinheiro eu vou doar para Deus, vou dar o meu dízimo, vou dar minha oferta. Não, não. Deus quer as nossas primícias, tá? E Ele quer que a gente dê as nossas primícias sabendo que Ele vai estar nos recompensando, que Ele vai estar cuidando da gente no restante daquele mês e que a gente vai estar fazendo a coisa certa, sabe? A gente está dando aquilo de coração e sabe que Deus vai estar cuidando da gente. Tá? Então seja generoso, continue sendo um dizimista, continue ofertando para a nossa igreja. As nossas necessidades não param, os nossos custos não pararam, apenas subiram, e a gente precisa da ajuda de vocês, tá bom? Então se você quiser ofertar, quiser dizimar, vai lá no nosso site também, ibbmc.com.br, tem um menuzinho de contribuição lá, e lá você vai encontrar todos os detalhes de como fazer a sua oferta. Tá joia? Então eu vou orar, a gente vai encerrar com mais um louvor, e depois vamos estar encerrando o nosso culto dominical. Amém? Então vamos orar.
Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia de hoje. Obrigado por cada família que está aqui com a gente nesse culto virtual. Que a sua palavra, Pai, possa estar incomodando os nossos corações e que nessa semana, Pai, possamos buscar dia após dia aí, que possamos buscar sermos pessoas melhores, cristãos melhores e que o nosso objetivo, Pai, nosso alvo seja sempre ter uma vida como a de Jesus. Tá bom? Eu te agradeço porque eu faço parte de uma igreja generosa, Pai, uma igreja que está sempre pronta para ajudar, é uma igreja que não nos deixou na mão aí durante toda essa pandemia. Então, esteja abençoando esses irmãos, esteja abençoando essas famílias, esteja abençoando aqueles que estão buscando um emprego, esteja cuidando, Pai, de cada família da nossa igreja e que todos nós, ó Pai, possamos, de alguma forma, estar dando das nossas primícias para o Senhor também, Deus. Eu te peço por isso tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, fiquem com Deus. Um ótimo domingo para vocês aí. E quem sabe a gente não se encontra mais tarde na Becar, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau. Para sempre.
morte, tudo em céu.